E a Múmia, grande sucesso dos anos 90, vai voltar para mais um filme. Teremos o Múmia 4, que apesar de ser o Múmia 4, é o Múmia 3. Por quê? Porque o Dragão Imperador, que é o terceiro filme da Múmia, o mais mal sucedido, aquele que tem o Dwayne Johnson de Escorpião Rei, aquele CGI horroroso, 10 anos depois do Jurassic Park, aquele filme não vai contar. Não esqueçam esse filme aí foi um erro. Mais ou menos como o Superman, do Brandon Routh, dirigido pelo Bryan Singer, Superman Returns, que é uma continuação do 2 e não uma continuação do 4. É mais ou menos isso. Como o Robocop agora está querendo se reinventar com uma continuação do primeiro e não uma continuação do terceiro, que seria o terceiro filme oficial da franquia. Então tem essa tendência. Olha, esse aqui é a continuação só do primeiro, tá? Depois a franquia degringolou, então vamos considerar aqui continuação só do primeiro, tá bom? É mais ou menos isso. Então, é o terceiro filme, originalmente. É o terceiro que deveria ter sido feito. E seria dirigido pelo Matt Bertinelli Open e pelo Tyler Gillett, que estão negociando o retorno da Múmia com a Universal. A Universal, que é famosa pelos monstros, os monstros clássicos da Universal, que a gente tanto falou aqui no canal, que a Universal tenta reviver, né? De tempos em tempos, a Universal tenta reviver esse fenômeno que foi nos anos 30, 40, 50, dos monstros da Universal, do Monster Mash, do Encontro dos Monstros e tal. Eram os Vingadores da época. E aí, a Universal quer voltar com esses monstros, de vez em quando tenta, né? Teve até o Dark Universe, lembra que foi uma tentativa de fazer o que a Marvel Studios fez com os monstros da Universal? Aí teve o Tom Cruise, aí teve o filme Tom Cruise com a Múmia, Javier Bardem seria o Frankenstein, aí teria o Johnny Depp seria o Homem Invisível, o Russell Crowe seria o Dr. Jekyll, Mr. Hyde, o Médico Monstro. Enfim, passando esse momento, a Universal quer voltar com mais monstros de vez em quando, aí aparecem os monstros da Universal de novo. E a Múmia seria mais uma tentativa de retornar. A primeira pergunta que você faz quando pensa a franquia Múmia dos anos 90 vai voltar. A primeira pergunta é: vai ter Brendan Fraser? Vai ter Rachel Weisz, que foram um casal símbolo dessa franquia? E aí é aqui que a história bifurca. Porque nós temos algumas fontes grandes que deram essa notícia. Por exemplo, o Hollywood Reporter sugere que eles estão no filme. Sugere que é a volta do Brendan Fraser e Rachel Weisz para a Múmia. Já a Deadline revela que eles estão negociando o papel. Negociando o papel. Que não é nada certo. Para mim, é a mistura dos dois. Acho que eles estão negociando o papel e o filme só será possível se eles conseguirem fechar com o casal. Sem Brendan Fraser e sem Rachel Weisz, não tem Múmia. A Universal não vai querer fazer. Então, assegurar a presença desses dois personagens é fundamental para o filme acontecer. Então não tem uma coisa acontecer sem a outra. Eles estão negociando? Estão. Mas se tiver o filme, eles vão estar no filme? Vão. Porque não vai ter filme sem eles. Ponto. Então podemos esperar, sim, que um acordo seja feito caso o filme aconteça. O Brendan Fraser está numa posição melhor de negociação, né? Porque ele ganhou o Oscar recentemente, ele está reconstruindo a carreira, ele está escolhendo melhores papéis, está na pegada de retorno. Talvez seja um bom momento para ele. A Rachel Weisz, o último filme que ela fez maiorzinho foi A Viúva Negra. Que ela tá bem, tá correndo, tá lutando, tá com disposição. Poderia também retornar sem problema nenhum. Não, talvez como personagens principais, como os pais, eles têm filhos, né, na franquia. Então poderiam os filhos deles já estarem jovens e segurarem a onda. Chama lá o Glenn Powell para ser o filho do Brendan Fraser, pronto. Tá feita a franquia. Pode ser uma ideia. O Brendan Fraser, nos últimos anos, falou sobre o retorno dele para a franquia Múmia. Ele disse que só voltaria se o conceito fosse muito bom e se fizesse sentido, o que é um clichê para todo mundo que é perguntado essa minha pergunta, né? Você vai voltar? Ah, se o roteiro fizer sentido, eu volto. É sempre essa a resposta oficial. E ele falou também que ele acha que o tom de horror que foi usado na Múmia do Tom Cruise não foi correto, foi um erro. Porque para ele, a Múmia só funciona em um filme de ação. Em um filme de caça ao tesouro. Que foi o caso dele. E foi sucesso. Então, sendo mais um filme de caça ao tesouro, sendo mais um filme de ação, sendo mais um filme
nesse estilo Indiana Jones, acho que tem tudo para topar. Então não acho difícil que eles retornem não, tá? Não acho difícil que eles retornem não. Eu gostaria muito que eles ainda guardassem um quê de aventura e ação, de atitude, de protagonismo no filme. Porque a gente já viu isso outras vezes, né? Aí tem uns atores mais velhos que só passam a tocha e eles aparecem só para fazer uma ponta, para poder virar marketing e não tem participação no filme. Eu gostaria de ver eles participando e eles voltando realmente à ativa e ação e aventura. Claro, dentro das suas limitações. O Brendan Fraser não é mais um garoto. E nem tem mais o físico que ele tinha. Mas eu não gosto dessas sequências legacy, dessas sequências tardias, quando coloca o personagem que era o herói numa posição fraca, numa posição de derrotado, numa posição de decadência, de ser ultrapassado. Que é o que fizeram com o Indiana Jones, e ficou uma droga. O Indiana Jones tem que ser o herói do filme do Indiana Jones, não dá pra passar a tocha. Não dá. Por mais que no final eles falam, o Indiana Jones ainda é o Indiana Jones. Não, o Indiana Jones é um velho decrépito no filme inteiro, não funciona. Já o Tom Cruise no Maverick é outro papo. Ele ainda é o melhor piloto, apesar de ser velho. O Brad Pitt no Fórmula 1 é outro papo. Ele ainda é o melhor piloto, mesmo sendo velho. Então eu acho que tá tendo essa mudança. Os personagens que são velhos, até por questão de anti-etarismo, não aparecem mais como derrotados, como pessoas decadentes, fracassadas, pro novo, pro jovem aparecer e fazer piada sobre velho, fazer piada sobre idade. Isso é uma coisa que está saindo de moda em Hollywood. Eles estão fazendo os personagens, até pelo desenvolvimento do CGI, das possibilidades de usar dublê, de usar inteligência artificial, de usar deepfake, eles estão conseguindo que os personagens interpretados por atores de 60, 70 anos ainda brilhem, ainda sejam protagonistas de seus próprios filmes. Beleza, então a Múmia, resumindo, está sendo desenvolvido, está chegando. O elenco, a dupla principal, acho que volta, embora isso não esteja confirmado. Mas eu acho que é uma condição que é imprescindível para o filme acontecer. E eu estou bastante ansioso para saber como eles vão trabalhar essa sequência. Você acha que Múmia ainda tem potencial de fazer sucesso? O pessoal dos anos 90 vai voltar com força na nostalgia? Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.